Vamos começar então. Vamos resolver o exercício 4.8, né? Que trata de um bloco, esse bloco amarelo aqui, que tem uma velocidade inicial que seria 7 metros por segundo, tá? Ele está com essa velocidade, né? E apontando a direção de movimento é para a direita, né? Então ele vai escorregar por um piso sem atrito, tá? Essa superfície não tem atrito. Ele vai escorregar 2 metros até chegar a uma curva, né? E vai existir uma transição de direção, né? O que era horizontal vai se transformar em uma direção inclinada, já, com um certo ângulo θ com horizontal. Então, nessa parte existe uma transição, né? Aí, então, o bloco continua, né? Já que tem essa velocidade, a velocidade, né, se mantém constante durante esses 2 metros. Por quê? Porque não tem atrito, não tem nenhuma força que possa tirar energia, né? Então, se não tirar energia cinética, a velocidade continua sendo o mesmo. Então, a velocidade continua. E a partir desse momento, quando começa a subir, a força da gravidade começa a realizar trabalho, né? Tirando energia, tá? Porque está subindo, você lembra, né? Quando o objeto está subindo, a força da gravidade faz um trabalho negativo, tá? Então, a força da gravidade está tirando energia. E por essa razão, né, esse objeto, em algum momento, vai ficar sem energia. Ele fica parado momentaneamente, tá? Então, nesse momento, a gente diz, então, como sua energia cinética seria, né, aqui seria final, é zero, né, devido que sua rapidez ou velocidade seria zero aqui, né, para momentaneamente esse objeto. Você sabe que para, mas depois ele volta, né, a escorregar, ele volta. Mas a gente quer saber justamente a que altura ou a que distância a partir desse ponto, né, onde começa se curvar, né, esse plano, a que distância consegue andar até ele parar. Então, precisamos para isso né, usar o conceito de conservação de energia, né, o teorema de conservação de energia mecânica, para poder saber a que altura ele para, na verdade. Mas, né, se eu poderia saber essa altura, né, a que altura esse objeto para. Tá, mas ele não está perguntando isso, né, no enunciado. Está perguntando dessa distância D, tá certo? Desde esse ponto, vamos dizer, né, onde o ponto que ele para, vamos tomar como referência do bloco o centro dele, melhor, né? A gente é sempre bom tomar alguma referência desse bloco extenso, né? O centro dele. Tá? Então, seria, né? Nesse caso, a altura que ele consiga alcançar seria em relação ao centro. Então seria essa distância, né? Que está pedindo. Que nessa parte eu coloquei meio curvo, devido que na experiência, né? Realmente deveria ser assim, a transição tem que ser suave. Se a gente desenhar assim, ele vai ficar, esse bloco vai colidir com uma parte desse plano, ele vai ser freado, né? De certa forma, e isso pode prejudicar né, esse análise que estamos querendo fazer, tá? Quando o bloco bater aqui, já existe um fenômeno novo que a gente vai estudar daqui a pouco, que seria colisão.
né, entre essa parte, né, que esse bloco pode bater com esse plano, né, de lado, então existirá outra força, essa força, né, que vai com certeza tirar a energia cinética. Mas nesse caso, não, tentamos desconsiderar isso para simplificar o problema. Não existe isso, essa colisão. E por isso que eu me esforcei de graficar aqui uma superfície curva, tá? Então, esse valor que eu vou encontrar, na verdade, deveria ser, na realidade, um pouco aproximado, tá? Esse D. Então, vamos supor que aproximar esse D, que teria que ser tudo isso, mas eu vou aproximar, né, por essa reta. Mais ou menos assim, tá? Para quê? Para que isso aqui, essa distância fique reta e me permita relacionar, então, com H. E como relaciono com H? Você está vendo que aqui já se está formando um triângulo retângulo, né? Esse seria o cateto oposto de θ. Desde esse ponto até aqui seria o cateto adyacente, tá certo? Eu disse tudo isso seria cateto adyacente. E todo esse D que quero calcular seria a hipotenusa, ok? Então, existe uma relação nesse caso, né? Que seria o cosseno do θ seria igual a cateto adyacente, mas eu não quero cateto adyacente, não quero essa distância horizontal, eu quero esse D que sobe, né? E conheço essa altura, eu vou calcular essa altura, vocês vão ver que é fácil. Então, na verdade, em vez de usar cosseno, eu poderia usar seno, porque justamente o seno me permite relacionar o que eu sei, que seria H, e o D, que seria o deslocamento, que está pedindo, né? Esse é o que está pedindo. Esse é que deveria responder. Só que D, pelo menos, pelo método que vou resolver, não vou poder determinar diretamente. O que eu vou fazer, o que se pode determinar diretamente seria essa altura. Mas se você conhece essa altura e conhece esse ângulo que é dado, é 40 graus, você pode saber D. E que razão trigonométrica me permite relacionar seria o seno, que seria cateto oposto, H, e cateto seria hipotenusa, que seria justamente D. Ok? Então, D, eu quero D, então seria H dividido pelo seno. O que eu fiz aqui é uma troca de ordem, né? O D foi para aqui e o seno foi para aqui. Trocamos, uma permuta, tá certo? Então, eu tenho D. Se eu souber quanto vale H, já posso saber quanto vale D. Salvamos essa informação aqui, tá certo? Vai ser importante por enquanto. Por quê? Porque ainda não sei quanto é H, tá? O ângulo eu sei, mas H não sei. Ok, então para essa parte a gente vai precisar usar o teorema de conservação de energia, tá? Então vamos escrever, né, o teorema, né? Teorema de conservação de energia, energia mecânica, né? Tá certo? Energia mecânica, que nos diz que originalmente é, né, o seguinte, né? Variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado por forças dissipativas. Esse é o teorema completo. Porém, nesse caso, estamos desconsiderando todas as forças dissipativas. Não tem atrito, tá? Esse piso é sem atrito. Não tem resistência do ar. Vamos dizer que esse aqui a gente faz esse experimento no vácuo. Vamos dizer que esse é uma câmara, né? Está fechado aqui e a gente retira todo o ar. E aí não vai ter, né, moléculas aqui que possam atrapalhar esse movimento, né? Então, esse aqui é zero, né? Se for assim, então a variação então seria zero, significa que a energia mecânica final
é igual à energia mecânica inicial, tá? Desconsiderando todas as forças dissipativas, tá? Então, agora sim, apago isso aqui, né? Já nós analisamos isso. Vamos então calcular, precisamos então determinar a energia mecânica inicial e final. Vamos começar então com a energia mecânica inicial. A velocidade me permite calcular a energia cinética, que nós representamos com a letra K, que justamente seria um meio da sua massa. Aqui não dá massa, mas a gente pode supor uma massa M por enquanto. Então aqui também vai ter M, não se perde a massa, né? E velocidade inicial ao quadrado. Pronto. Então já tenho energia cinética. A fórmula, tá? Eu vou precisar escrever a fórmula. E que mais? Preciso, para encontrar energia mecânica né, inicial, preciso a outra energia, né? São dois tipos, né? Energia cinética e potencial. Essas duas que formam energia mecânica, tá? Lembrem, né, que E é sempre a K de energia cinética e U de energia potencial. Essas duas formas de energia mecânica que a gente conhece, né? E a energia potencial inicial seria a massa, o G, que vocês já conhecem, né? A gente falou tanto disso, de G, né? 9,8, né? Metro segundo quadrado. E a altura. Então, aqui que eu preciso fazer uma escolha, porque para medir a altura eu preciso ter um ponto de referência. A partir de onde eu vou medir a altura? Então, para simplificar as coisas, eu posso escolher que minha altura eu vou medir a partir desse nível, dessa linha aqui. Essa altura será zero, então. Tá vendo? Eu prolonguei essa linha justamente, né, por essas razões. Em toda essa linha pontilhada e nessa linha verde, o y vale zero, não tem altura. Então significa que esse daqui é zero, tá? Porque estou dizendo que nesse ponto o y vale zero e nós inicialmente o bloco está nessa posição, y é zero. Portanto, a energia potencial inicial é zero. Só tem energia cinética, né? Ok, então a partir dessas duas considerações, a gente já pode escrever a energia mecânica inicial, que seria o meio da massa e a velocidade ao quadrado, tá? Tudo bem, terminamos com o análise nesse instante inicial. Vamos para o instante final aqui, né? Porque depois a gente tem que comparar, né? Porque as energias têm que ser iguais, tá? As energias mecânicas. Então, aqui já nos falamos, olha, que a energia cinética é zero. Então, vou procurar saber da energia potencial final, nada mais. E aqui seria mg, porque seria o mesmo bloco, m e g, né? Continuamos na superfície da Terra, é dizer, né? A gente está fazendo esse experimento na superfície da Terra, né? Onde a aceleração, né, devido à gravidade, é isso, né? A aceleração que sofre qualquer objeto é isso, né? Estamos nesse entorno, né? Ok, e aqui continua sendo esse mesmo valor. Então, que mais? A altura, né? A altura, aqui seria, né? A altura máxima, final, perdão, né? A altura final, que aqui você está vendo que essa altura é h. Então, a gente já troca pelo h que nós temos aí, né? H. Muito bem, justamente agora o que queria calcular é h para poder substituir aqui e encontrar o d. Pronto, então finalizamos o análise aqui fazendo o seguinte, né? Calculando a energia mecânica final. Não tem energia cinética. Então, somente sobra energia potencial.
Tá certo? Aqui é o contrário, né, de que no início. Aqui não tinha energia potencial e tinha somente energia cinética, justamente isso. Aqui o contrário, né? É dizer que toda a energia cinética se transformou em energia potencial. Aqui só tem energia potencial, tá? Aqui tinha energia cinética, aqui só tem energia potencial. E pelo teorema devem ser iguais. Tá certo? Então, finalizamos aqui, né? Substituímos aqui nessa fórmula isso. Então, energia mecânica final, quanto é? mgh igual a energia mecânica inicial, quanto é? 1 meio a massa a velocidade inicial ao quadrado. O que simplificamos? Simplificamos a massa. O que eu quero? O que eu preciso isolar? O H. Então, H será, esse G passa ao outro lado, dividir, vai ficar velocidade inicial ao quadrado, 2G. 2G. Essa seria a altura que consiga alcançar esse objeto, a altura máxima, na verdade, né? Porque não vai conseguir subir mais. Essa altura vertical, né? H. Esse objeto tendo uma velocidade inicial, alcançaria somente essa altura, tá? Depois disso ele vai voltar, né? Então salvamos essa informação. Já podemos, na verdade, calcular isso, porque nós temos a velocidade inicial que é 7 metros segundo quadrado, elevamos ao quadrado, nós sabemos G, que é esse valor, então nós vamos ter um resultado que deve dar em metros, né? E esse resultado a gente substitui aqui, tá certo, né? E o seno de θ é 40, então calcular, dividimos com seno de 40 a esse resultado que sai aqui. Tá? E o resultado vai continuar sendo alguma coisa em metros, né? Também. Tudo bem, pessoal? Essa seria uma forma alternativa do que o Leandro fez. Leandro fez ontem foi usando o trabalho da força calculou, né? O trabalho realizado pela força da gravidade, né? Tá certo? Usou essa fórmula, né? A força da gravidade e o deslocamento, né? E nesse caso o deslocamento, tá? Seria tudo isso, né? O deslocamento, deixa eu desenhar aqui, seria tudo isso, seria o D. E a força-gravidade, né, seria nesse ponto, por exemplo, né, ou em qualquer ponto, podíamos graficar, mas nesse ponto, quando está aqui, a força-gravidade é para baixo, né, assim. Tá certo? Então, o que a gente precisa aqui é saber o ângulo que essas forças, né, esses vetores formam, né, a força-gravidade com D. O D é isso. Você lembra uma forma de saber o ângulo que dois vetores formam? É deslocar paralelamente um deles. Mas até onde que vou deslocar? De modo que a origem desses dois vetores coincidam. Então, olha, eu poderia deslocar essa força, né? Então, de modo que essa origem coincida aqui. Então, se deslocar, vai acontecer isso. Tá? Desloco paralelamente, né? Arrasto, né? Paralelamente. Então, olha, aqui coincide tanto a origem da força-gravidade, tanto a origem do deslocamento. Então, agora sim, saber esse ângulo, né, que formam eles, que vai ser necessário, né, para poder calcular esse trabalho, seria isso, né, esse ângulo, tá? E a gente poderia chamar então com outro alfa, né, um ângulo, né, diferente desse θ. Então, esse é o ângulo que a gente precisa, né, que no nosso caso, como esse aqui é 90 e mais esse 40 que está aqui, vai dar 130 graus, né? Então, agora sim, para calcular o trabalho, seria a força da gravidade, módulo, tá? Força da gravidade, não coloco mais a seta. O deslocamento, que seria módulo também, é dizer, distância, pelo cosseno de alfa, que você já sabe que é 130.
e pronto, né? Aqui você coloca mg, o D justamente o que você quer, e nesse caso já você vai calcular D diretamente, né? Pelo cosseno de 130 graus, né? Então é isso, né? E dessa forma que o Leandro resolveu, né? Tudo bem, vamos tentar refazer o que, para que fique claro o que você fez ontem, né? Então você usou o teorema, né? Trabalho, energia, potencial, né? Que diz isso, né? Diz que o trabalho realizado pela força da gravidade, né, é menos a variação de energia potencial. Então, vamos continuar por esse lado. Se a gente passar esse menos outro lado, vai ficar, então, variação de energia potencial seria menos o trabalho da força da gravidade, né? E isso a gente justamente calculou aqui, né? Tá? Seria tudo isso, o trabalho, tá? Então tá aí. Mas a gente vai aqui nesse ponto, né? Eu lembro também que você considerou energia potencial, o Leandro considerou aqui, energia potencial zero aqui também. E justamente ele queria saber a energia potencial aqui. Exatamente. Quanto era, né? E aí, então, essa variação de energia potencial seria a energia potencial final, sempre assim, menos a energia potencial inicial. Igual a menos o trabalho, que você já sabe quanto é trabalho, esse aqui. E então aqui Leandro zerou, né? Porque aqui é justamente zero a energia potencial. Então assim ele já teria a energia potencial final, né? Que seria menos o trabalho, né? Então estaria respondido aqui isso, né? Que vai dar justamente mg, né? Aqui seria, né? Colocando, já substituindo né? Essa informação, ficaria menos mg d e cosseno de alfa. Vamos deixar em alfa mesmo. Então seria isso. E aqui você poderia dizer, mas energia potencial vai ficar negativo? Não, não vai ficar negativo porque esse daqui, né, poderia pensar, né, por esse menos, né? Mas não vai ficar negativo porque esse daqui vai ser negativo também. E com esse menos vai ficar positivo, tá? Né? E o que faz sentido porque quando o objeto está acima do nível zero, a energia potencial é positivo. Se está embaixo, aí seria negativo, né? Então, então foi dessa forma que o Leandro resolveu. E depois disso já aplicou o que a gente já sabe, né? A energia mecânica final, energia mecânica inicial, né? Igualou, né? Essas energias já que não tem as forças, o trabalho das forças dissipativas, né? É nulo. Então, esse tá certo, essa forma de resolver, né? Ele teve esse trabalho, mas como que eu fiz? Você lembra, nessa parte eu simplesmente usei a fórmula da energia potencial que a gente já sabia, que era isso. E y, nesse caso, seria essa altura, justamente. Significa que, com certeza, comparando tudo essa parte aqui, se está tudo ok, essa parte deveria dar o H, ok? Deveria dar alguma coisa, tem que ser o H, necessariamente, tá? A vantagem da resolução do Leandro é que aparece já o D diretamente. No meu caso, não aparece o D, aparece H. Mas você já sabe, né? Que existe uma relação entre a D e H, né? Que era D igual a H e seno de θ. Eu acho que era isso, né? Então, é isso, pessoal. Se tem alguma dúvida sobre isso. Ambos resultados devem coincidir. Antes de continuar com a parte teórica, eu gostaria de comentar um pouco sobre notações ou notação para vetores, que eu vi em alguns exercícios, né, que tem outra forma de notar vetores diferente do que a gente estava usando, né? Então, mas eu vou explicar aqui justamente que são equivalentes.
Qual a notação para um vetor que estávamos usando agora, né? Agora, por exemplo, né? Tinha um vetor, vamos dizer, força, né? F, né? Temos a Z, né? E nós estávamos usando essa notação aqui. A componente X, a componente Y. Então, falávamos que existem, né, duas notações para vetores, pelo menos o que eu usualmente uso, né? Tem essa notação, né, que usando, né, parênteses, né? E aí dentro coloco as componentes, né? E separo as componentes com uma vírgula, né? Até eu posso colocar de uma cor diferente, né? Para que se entenda, né? E usamos esse parênteses e a vírgula, né? Justamente isso agrupa, né? As componentes e esse aqui separa, né? As componentes, né? Exemplo, né? Uma força, por exemplo, que poderia ser 2 newton, né? Na direção X e 5 newton na direção Y. Esse aqui é um vetor, tá? Toda vez que aparecer dessa forma é um vetor. Claro, como falei, esse aqui seria em duas dimensões, né? 2D. E se for em 3D, não tem nenhum problema. Vamos imaginar que nós temos já uma força em 3 dimensões. Então a gente pode acrescentar, né? Pode ser até negativo aqui, menos 2 newton, por exemplo. Não teria né? Nenhuma dificuldade de escrever em 3 dimensões também. Tá? Se mantém, né? A mesma ideia. Tá? As vírgulas dividem as componentes e os parênteses agrupa, né? Ok? Nos diz onde termina, né? E onde finaliza. Ou, perdão, onde inicia e onde finaliza. Ok, isso que a gente estava fazendo, né? Agora. Para outras turmas, tá certo? Em outro tempo, antes, eu usava outra notação para vetores. E justamente vocês devem ter percebido que na apostila algumas vezes uso essa notação. Qual seria a notação? Em vez de usar o parênteses e a vírgula, eu uso essa operação aqui, ou essa notação aqui, né? Fx, e coloco uma i na frente, né? Multiplicando fx, e a componente y multiplicando por né? Por esse símbolo. Esse i e esse j são vetores, versores, na verdade. São versores, ou seja, vetores unitários, cujo módulo vale 1, tá certo? E esses versores são versores cartesianos, tá? Existem também, né, que versores cilíndricos, né, em coordenadas cilíndricas, ou coordenadas polares, ou coordenadas esféricas, existem também, né? Versores, dependendo em que coordenada a gente está trabalhando. Aqui, frequentemente, ou quase sempre, estamos trabalhando em coordenadas cartesianas, tá? Então, os versores cartesianos, né, seria o seguinte, né? Versores cartesianos seria I e J, tá certo? E essa notação é idêntica a isso, é a mesma coisa, tá? É dizer, por exemplo, nesse caso, se eu quiser escrever esse vetor, né, na notação antiga, seria a mesma coisa que 2n, perdão, assim, né? 2n i mais 2 newton, né? 5 newton j, tá certo? Então, esse daqui é a mesma coisa que isso, né? Tá? Então, se você tem, assim, você se topou com isso, né, na apostila ou algum outro lugar, né, algum livro, então esse daqui é a mesma coisa que isso. Você pode escrever dessa forma e trabalhar como você já sabe, né? Então, mas aí vocês podiam sentir certa curiosidade o que é I, o que é J, né? Já nos falamos, são vetores cartesianos, mas se são vetores, né, ou vetores unitários, tá? Significa que tem alguma direção.
Então, se você desenhar os eixos, vamos desenhar os eixos dessa forma. Então, e a gente pode dar a escala aqui, 1, 2, 3, né? E aqui em direção Y da mesma coisa. Tá? Significa que esses vetores, como são versores significa, pessoal, que simplesmente que são vetores unitários, tá? É isso, tá? E então, esse I, por exemplo, deve ser um vetor, um versor que esteja apontando na direção X positiva, tá? Então, deve ser, por exemplo, esse vetor aqui. Né? Justamente, olha, esse aqui 1 e 2. Essa distância é 1, tá certo? Que coincide com isso, né? Tá certo, né? Então, o versor I, esse daqui, é essa direção aqui, tá? Ou se representa geometricamente por esse vetor que está apontando na direção positiva do eixo X. É um vetor horizontal nesse caso, né? Ao longo do eixo X. E o J é parecido, mas seria na direção Y. Então, poderia ser esse vetor. Esse seria J, né? Tá certo? Ou poderia ser esse daqui também J, tá? Porque os vetores podem se mover sem nenhum problema. Esse vetor é idêntico a isso, tá? Está apontando na direção positiva do eixo Y e tem tamanho 1. E esse aqui, o I, poderia ser também isso daqui, tá? Poderia ser esse aqui também, o I, tá? Então, isso. Então, quando a gente escreve assim, usamos essa notação, a gente está escrevendo como se, com uma combinação linear, nesse vetor F, a gente está escrevendo com uma combinação linear dos versores I e J, né? Ok? Então, e aí você pode se perguntar, e se quiser escrever I nessa notação, porque ele é um vetor, como posso escrever nessa notação agora esse I? Pode escrever dessa forma. Se for bidimensional, como esse caso, 1,0, tá? E J, 0,1, tá? Então seria isso, né? E se você, por exemplo, usar essa notação e você substituir aqui, por exemplo, vai ficar fx multiplicado por i, vai ficar fx multiplicado com 1,0. Como que vai ficar? Aqui você pode usar a propriedade distributiva, você lembra? Ensinei isso, né? Ficaria fx, né? Esse fx passa a multiplicar 1, que vai ficar simplesmente fx, e aqui seria 0. E quanto vai ficar fyj? Tá certo? Vai ficar fy, e o que seria o j? Seria 0,1. Esse aqui multiplica aqui, vai dar 0. O segundo vai ficar fy. E se você somar isso, tanto isso e tanto isso, componente por componente, o que vai dar? Primeiro fx e vai dar fy, que justamente seria o f, né? Ou esse f, né? Tá certo, né? Que justamente para poder encontrar f, o que você tem que fazer? Somar isso, que seria essa parte, somar com quem? Com esse, que seria essa parte, né? E se você somar, justamente dá isso. Tá? Significa que estou equivalente aqui. É somente, né, mudar a cara. No fundo são iguais, tá? São iguais. Ok, então começamos com um novo capítulo, que seria quantidade de movimento. Que nós representamos essa nova grandeza com a letra P. E ele é um vetor, tá? Claro, né? É um vetor quando a gente estuda já movimentos em 2 dimensões, né? Ou em 3 dimensões. Mas se a gente estudar simplesmente em uma dimensão, que a gente vai começar com um movimento, com um estudo em uma dimensão, 1D, então o P simplesmente será um escalar. Um escalar significa um número real, né? Tá certo que a gente já vai entender sobre
os sinais também do P quando se trata como escalar, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, e a gente vai tratar, tá? Mas, em geral, a quantidade de movimento será um vetor. Ok. Então, o que seria então quantidade de movimento? Muitos livros também chamam como momentum. Ou outros também chamam de quantidade de movimento linear. Quantidade de movimento. Então tem muitos nomes, né? Tá? Pode resumir simplesmente chamando de momentum ou quantidade de movimento. Ou quantidade de movimento linear, que é mais comprido ainda, né? Aparece essa palavra linear porque existe outra quantidade de movimento que não é linear, senão é angular, que seria o assunto do próximo capítulo, né? Angular, né? Que também seria quantidade de movimento angular, que se representa com a letra L. Tá? E isso aparece quando se estuda rotações, quando um objeto está girando, né? Ou está circulando algum ponto, ok? Então, mas se não der nenhuma confusão, a gente despreza esse nome linear, né? E fica simplesmente quantidade de movimento, tá? Ou momento. Ou também pode ser, se você não quer escrever quantidade de movimento, então você pode escrever momentum e você pode adicionar ainda essa palavra linear, tá? Para dar a entender que se trata do P e não do L, né, que já mencionei, que seria momentum angular. Ok, pessoal, né? Nós falamos dos nomes e das notações. Ok, o que significa? Seria a medida de quão difícil colocar em repouso um objeto em movimento. Imagina, vamos lá, vamos com um exemplo para que se entenda melhor. Imagina que você tem um objeto, né, que está se movendo, tá certo? Vamos dizer, um carro, tá certo? Está se movendo com uma certa velocidade, né? O P, né, a quantidade de movimento deve existir, será diferente de nulo somente se o carro está em movimento. É dizer, que se o carro está parado, não faz sentido falar de quantidade de movimento. Tá? Se está parado, está estacionado, então esse carro não tem quantidade de movimento. Ou a quantidade de movimento dele é zero, né? Podemos dizer, então, o P dele é zero. Está parado, né? É dizer, se a velocidade dele, né? Se, a gente escreve assim, se V igual a zero, então o P tem que ser zero. Não tem, porque aqui está dizendo quantidade de movimento, é dizer, uma medida de movimento, ou seja, tem alguma coisa que ver com movimento, né? Então, e se agora, se já está em movimento, por exemplo, né? Você ligou o motor e você já está, né, andando com o carro, então, nesse caso, a velocidade já é diferente de zero, então, nesse caso, o P também deve ser diferente de zero, né? Já está em movimento, tá? E agora, né, eu queria explicar para vocês e o que significa esse P que seja diferente de zero. Por exemplo, 5, ou 20, ou 30, né? Algum valor diferente de zero. O que significa? Significa que à medida que esse P seja mais grande, será mais difícil parar esse carro, colocar novamente em repouso, tá? Então, essa é a medida que faz a quantidade de movimento, tá? Seria a medida de quão difícil é parar um objeto, tá? Quão difícil seria parar um objeto que já está em movimento, tá? Tá certo? Por isso que o objeto precisa necessariamente estar em movimento, porque se não está em movimento, tá certo? Se está já em repouso, como nesse caso, ele não tem nenhuma resistência, né, para ficar parado, porque já está parado, tá?
Agora, esse carro sim ofereceria alguma resistência para ficar parado, né? Porque ele tenderia, continuaria, né? Querendo se mover, né? Por isso que se tiver algum obstáculo aqui, por exemplo, né? Vamos, né? Colocar algum galho, né? Por exemplo, né? Alguma coisa aqui, ele vai tentar continuar empurrando essas coisas que está aqui na sua frente, né? E se você não aplicar uma força suficiente a esse carro não vai parar. Então, e aí você pode se perguntar, então como calculamos o P? Aí já sabe, né, que se está parado o carro é zero, se está em movimento é diferente de zero, mas quanto vale de fato, né, essa quantidade de movimento? Então, você sabe que um carro que está muito veloz, com uma velocidade muito grande, você tentar parar esse carro vai ser muito perigoso, vai ser muito difícil. Então, significa que o P com certeza tem a ver, ou deve ser diretamente proporcional à sua velocidade. Tá certo? Uma velocidade bem grande, né? Imagina uma bala, por exemplo, né? Uma bala, por exemplo, seria um objeto pequeno, né? Por mais que seja pequeno, tem uma velocidade grande, né? Se você querer parar ela, você vai ver que vai ser difícil, né? Se colocar um obstáculo, você vai ver que esse obstáculo às vezes vai sair voando, né? Não vai conseguir parar tão facilmente essa bala, porque tem uma velocidade muito grande. Então, ele deve ter um P grande, né? Então, uma tendência muito grande de continuar em movimento. Isso também às vezes se chama de inércia, né? Quantidade de movimento seria como se fosse uma medida da inércia em movimento de um objeto. Então, já nos falamos então o que P deve ser proporcional à velocidade, né? A maior velocidade, o P deve ser também grande. Que mais? Um outro exemplo. Imagina que esse carro seja um caminhão, né, grande, né, levando muita coisa, né, um caminhão de mudança, né, ou, tá certo, que está carregando, né, ou transportando produto, por exemplo, né, tá certo, caixas pesadas, né. Então, por mais que esse carro tenha uma velocidade pequena, pode ser, mas basta que ele tenha uma velocidade pequena, mas tentar parar esse carro vai ser muito difícil também. Mas devido a quê? Devido a que a massa dele é grande, né? Tá certo? A massa é grande. Então significa que se aumentamos, se tem um objeto com uma massa muito grande também, né? Será mais difícil colocar em repouso esse objeto. Então, deve ser também proporcional à sua massa. Tá? Então, é justamente isso seria a fórmula para calcular o momento, a quantidade de movimento. Tá? Esse seria em unidimensional, né? E se fosse 2 dimensões ou mais, né? Ou mais, qual seria a definição do P? Se fosse em mais dimensões, seria a massa, né, do objeto, nesse caso, né, essa massa desse objeto, multiplicado, né, tem que ser vetor, né, P vetor, multiplicado pela velocidade vetorial também, né? Então seria isso. Em 2 dimensões ou mais. Ok? Significa que o P, né? Que o P vai ter a mesma direção que a velocidade, né? Podemos apagar aqui. Então, imaginamos que um objeto, né? Vamos dizer uma pedra, né? Que foi lançado, está movendo-se com essa velocidade, né? Nessa direção B. Então, o P também estará na mesma direção. Pode ser um pouco maior que esse B, em módulo, né? Ou pode ser um pouco menor, dependendo de quem? Dependendo dessa massa.
Se essa massa, por exemplo, for um valor muito grande, tá? Vai multiplicar isso, então vai ficar um P grande também. Mas se essa massa for pequena, então, tá certo? Ele vai dividir, na verdade, é isso, né? Então vai ficar um valor pequeno para P, tá? Então, mas esse análise vamos deixar para depois. Vamos continuar dessa forma, né? Ok. Vamos confirmar justamente que se está em repouso o carro, o P é zero. B0, substituímos nessa fórmula, justamente dá P0. Tá certo? E se a massa também for zero, esse é um objeto com massa muito pequena, tá certo? Tipo uma poeira, por exemplo, tem uma massa pequena, então tem um P muito pequeno também, né? Tá certo, tá? Então, se imagine, né? Nós temos esse carro, né? Vamos considerar esse aqui como eixo X. Vamos imaginar agora que esse carro aqui se está se movendo para a esquerda, tá? Então, está se movendo para a esquerda, então nesse caso a velocidade seria negativa, tá? Porque está contrário ao eixo X, o eixo X está apontando para a direita. Então, se V é negativa, aqui você multiplica por M, que é positivo, então vai ficar P também negativo. Tá certo? Significa então que também leva o sinal do V. Se V é negativo, o P é negativo, tá? A quantidade de movimento negativo. E se V for positivo, como nesse caso está se movendo a favor do eixo X, o P será positivo também, né? Porque positivo aqui multiplica por esse positivo, dá resultado positivo, né? Então, significa que quantidade de movimento pode ser positivo ou negativo, tá certo, né? A diferença é a energia cinética, né? A energia cinética é uma quantidade que acabamos de falar no capítulo anterior. A fórmula era isso, né? Por mais que V seja negativo ao elevado ao quadrado, virava positivo e sempre era positiva a energia cinética. Tá certo? Sempre. Mas o P, não, é diferente, tá? Então você tem que ter muito cuidado. Então, um P negativo simplesmente significa que está se movendo no sentido contrário ao eixo X. E um P positivo está se movendo a favor do eixo X. Então, mas isso aí, tudo isso no caso de movimento unidimensional. Se fosse bidimensional ou mais dimensões, tridimensional, por exemplo, já a gente já falaria de vetor. Não faz sentido falar de sinal, tá? Para vetores não faz sentido falar do sinal, tá? Porque ele já tem um atributo que seria a direção, né? A direção que mediria em que direção está se movendo um determinado objeto. Ok. E para finalizar, eu poderia fazer o seguinte: reescrever a segunda lei de Newton usando o P, tá? Então vamos fazer o seguinte: o que aconteceria? Vamos apagar isso aqui, que a gente não precisa essa parte ainda. Então, o que passaria se a gente deriva isso em relação a tempo? Em relação a tempo, né? Se nós derivamos, então eu precisaria derivar outro lado. Seria isso, né? A derivada em relação ao tempo disso, derivada em relação ao tempo disso. Então, vamos fazer as simplificações aqui. M geralmente é constante, né? Porque a massa desse objeto, por mais que esteja assim ou está assim, a massa será constante, né? Certo? Não varia a massa, né? Pelo menos nesses casos, né, que estamos considerando, não varia a massa. Então, significa que ele sai fora da integral. Então, fica, integral não, derivada, né? Sai fora da derivada. Então, ficaria a derivada em relação ao tempo da velocidade. E você sabe que essa derivada
né? Seria quem? A aceleração, lembrando da cinemática, né? Então, nós temos a massa, tá certo? A massa do objeto multiplicado pela aceleração, ok? E o que seria a massa multiplicada pela aceleração da segunda lei de Newton? Você lembra? Era a força resultante, certo? Aqui estamos usando a segunda lei de Newton. Ok? Então, o que nos encontramos? Nos encontramos que a derivada de P, de quantidade de movimento, seria igual a força resultante, simplesmente. Tá certo? E essa daqui seria a segunda lei de Newton, usando P, né? Ou quantidade de movimento, né? Segunda lei de Newton. E foi dessa forma que foi apresentada originalmente a segunda lei de Newton. Essa, né, que a gente falou nos capítulos anteriores, né, que era isso, né? A massa vezes a aceleração igual a força resultante. Isso daqui já é uma versão moderna, né, atual da segunda lei de Newton. A original, né, é isso, como foi apresentado pelo próprio autor, né, Newton. Ele apresentou a segunda lei de Newton dessa forma, em função da quantidade de movimento, tá? Em certas situações, seria melhor, né? Tá certo? É recomendável usar essa definição, ou não definição, né? A segunda lei de Newton dessa forma. Então, o que significa essa fórmula que está aqui, né? Como nós podemos interpretar essa segunda lei de Newton apresentada, né, pelo próprio Newton, né, dessa forma? Significa que a taxa de variação da quantidade de movimento, tá certo? Porque uma derivada, né, o que está medindo é a taxa de variação de alguma coisa, de alguma função. Nesse caso, a função seria o P. Então, a taxa de variação do P seria justamente igual à força resultante que age sobre um objeto. Justamente, se a força resultante que age sobre um objeto, o P, ou essa derivada será zero, né? Se a derivada é zero, significa que o que está aqui, o P será constante, né? Ok? Se força resultante é zero, imaginamos aqui, né? Vamos imaginar esse exemplo aqui, né? Se não tem nenhuma força agindo aqui e o objeto está com uma certa velocidade, né? Tá certo? A gente então ia falar de P melhor. Está com um certo P. Então, e não tem força resultante. Aqui é zero, tá? Então significa que a derivada de P em relação a T será zero. E que significa isso? Significa que P é constante. Constante. Tá certo? É decir, se conserva. Se conserva. Então, se aqui, por exemplo, o P era 1, as unidades, tá, do P vai ser massa, quilograma, né? Quilograma, velocidade, metro, segundo ao quadrado, né? Vai ser isso as unidades do P. Então, significa que mais na frente, o P desse carrinho que está aí, continuará sendo a mesma coisa. Não vai mudar. Ok? Então, isso que significa essa equação, né? Quando a força resultante é zero. Mas se aparecer, por exemplo, já alguma força, por exemplo, aqui um obstáculo, né? Alguma coisa, já vai frear, né? Então, já teria uma força resultante, tá certo? Então, o P já vai começar a variar. Nesse caso, vai diminuir, né? O P. Aqui, por exemplo, se já tem esse obstáculo, então já seria, por exemplo, né, nesse ponto, 0,5 kg, metro segundo ao quadrado, né?
E assim, pessoal. Com isso, vamos finalizar nossa aula por enquanto, né? A gente continua na próxima aula com mais coisas sobre, sobre a quantidade de movimento. Até a próxima, pessoal.